O meio cristão evangélico, especialmente, tem muito menino e menina se suicidando com medo de dizer que são gays ou lésbicas ou não binárias ou qualquer coisa para os pais, com medo da repressão. Então agora, antes da pandemia, rapaz, houve uma quantidade brutal, 3 anos antes da pandemia, de jovens de igreja se suicidando e de pastores. Nos Estados Unidos foi uma epidemia de pastor se suicidando. Por quê? Porque a igreja americana, evangélica, à semelhança da brasileira, lá eles foram cooptados pelo Trump, assim como aqui foram pelo Bolsonaro. Então, conclusão, esses que não foram e que tinham uma esperança enorme em que a igreja fosse uma sociedade alternativa, isso e aquilo, se desmoronaram e eles não Decepção, tinham... né? Decepção, e não tinham algo mais profundo onde segurar. Era muita religião e pouca fé, pouca espiritualidade, pouco Deus para eles mesmos. Então foi uma decepção e gente morrendo. Eu só recebia notícias. Então é um vazio que a religião não tapou. Ela não tapa. Quem tapa é você, é a sua fé. É a sua espiritualidade densa e que acontece com igreja, sem igreja, com gente, sem gente. Às vezes eu digo que se todo mundo na Terra descrer do que eu creio e de quem eu creio e eu ficar sozinho, ainda assim eu continuo maioria e eu não tenho retrocesso. Eu sou a maioria. Eu sei que eu sou habitado por algo que é poderoso na singeleza da sua manifestação, é invencível. O que você está falando é brilhante, Caio. É brilhante. E realmente, né? Agora, minha pergunta para você é o seguinte: esse vazio e essa recuperação, essa força, ela precisa nascer, talvez não nasça da religião, mas ela precisa nascer de Deus? Ela nasce de Deus, mesmo quando o cara não sabe que é de Deus que aquilo está nascendo. E me ajuda a entender isso. Aquele que ama é de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, mesmo que você não chame de Deus, quando você opta pelo amor que não é romântico, não é sedução, isso aí é uma outra forma de amar, tem a ver com o mamífero reprodutor e com outras coisas. Mas o amor genuíno é uma escolha. É uma escolha de quem você quer ser. É uma escolha de que caráter você quer ter. E isso pode acontecer com qualquer um em qualquer lugar. Pode estar lá na Ilha de Páscoa. Nunca ouviu falar de Deus, de Jesus, do jeito que, por exemplo, eu falo. Mas o cara fez uma escolha. E eu já estive em tribos indígenas bem originais, há 40 e tantos anos atrás. Eu ainda era um jovem. E eu via aquele pessoal, muitos deles, meu Deus, não sabiam nada, mas amavam. Cuidavam da mulher, cuidavam dos filhos, cuidavam da caça, da casa, se divertiam uns com os outros da maneira mais limpa, não tinha nada que gerasse briga. O cara ficava ancião lá com 35 anos, ele formava a roda dos anciãos, sentavam para se divertir, conversar, histórias de caça, do mato, e os filhos é que iam caçar, as mulheres trançando, fazendo outras coisas, tudo lindo. Eu comecei a olhar para aquilo e a minha tese de ordenação ao Ministério Presbiteriano, quando eu tinha 20 anos, e me pediram uma tese para me ordenarem, aí eu escolhi uma tese que, resumindo o tema, era o seguinte: era a relação de Deus, das pessoas com Deus, fora de qualquer conhecimento religioso. E aí a minha tese era essa, baseada, claro, em Jesus e no Evangelho. Porque o critério final do Evangelho, quando Jesus fala, a única vez que ele fala mesmo de um juízo,
ele chega e diz que naquele dia vão ser separados uns dos outros, como um pastor separa no campo os cabritos das ovelhas. Aí ele diz que então se dirá às ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes do Big Bang, desde antes da fundação do mundo. Sim. Aí eles disseram: mas por quê? Nós nunca te conhecemos. Nós não sabemos quem tu és. Aí ele disse: a razão é porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu fui forasteiro, refugiado, vocês me abrigaram, quando eu estive nu, vocês me vestiram, quando eu estive preso, vocês foram me visitar, quando eu estive enfermo, vocês foram me ver. Aí eles disseram: mas quando, Senhor, tu estivestes assim? Ele disse: todas as vezes que vocês fizeram isso a qualquer outro pequenino irmão na terra, era a mim que vocês estavam fazendo. Aí disse para os outros: apartai-vos de mim, porque eu tive fome e vocês passaram, eu tive a mesma coisa e vocês não reconheceram. Aí eles: mas como a gente sempre soube quem tu eras? Ele falou: mas vocês nunca me viram. Uma frase constante de Jesus, quando fala-se, por exemplo, em Mateus 7, do cara que curava, expulsava demônios, e profetizava, e fazia todo esse show. E aí ele disse: naquele dia muitos virão assim para mim, e eu lhes direi: eu nunca vos conheci, eu não sei quem sois. E aí eles vão dizer: mas como? Em teu nome nós fizemos isso, aquilo outro. Aí ele disse: não, vão para lá, eu não sei quem vocês são, porque vocês vivem da prática da iniquidade, da mentira. Então, vocês não têm parte comigo. Então, o Evangelho é muito simples e ele abre um escopo universal. Cristo é universal e não precisa... Não é da Universal, mas é universal. Sim. E ele não precisa que ninguém tenha e marque os direitos autorais dele. Não, ele só faço se alguma coisa. Não, ele está fazendo agora, em todos os lugares da Terra. Deus não é geopolítico. Sim.